Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Estamos preocupados que uma nova droga chegou aí no Espírito Santo. Já temos os nossos problemas com o crack, o número de viciados tem aumentado, o número de moradores em situação de risco tem ficado mais inflamado, o número de moradores de rua, pessoas perambulando pelas ruas é muito intenso, enfim. O narcotráfico se apropriando dessas fragilidades, dessas pessoas. Essas pessoas estão doentes, mantendo o narcotráfico, consumindo crack, consumindo cocaína, perambulando pelas ruas, colocando a vida do cidadão saudável em risco, porque quem usa droga não tem noção de nada. A única coisa que ele quer é a droga. Ele pode matar, ele pode roubar, ele pode estuprar, ele pode fazer o que ele quiser por causa da droga. Pode fazer, não, ele vai fazer porque ele tá ali pela droga, né? Então quem não usa droga, como eu, como você, que trabalha, é uma pessoa correta, que contribui para um país melhor, que contribui dignamente para fazer o Brasil crescer, que exerce seus direitos, que exerce as suas garantias, que faz tudo dentro da lei, nós corremos risco sim, por causa dessas pessoas. Essa é a nova droga que chega no mercado, tá aqui, olha, essa matéria é do Gazeta Online. Isso é preocupante, olha aí o nome da droga. E vamos fazer a leitura. Fentanil. Fentanil, olha só o nome da droga. Essa é a droga nova que está circulando por aí. Fentanil, apreendido no Espírito Santo, gera alerta em autoridades dos Estados Unidos. Então a preocupação dos Estados Unidos está sendo maior do que aqui. Uma das preocupações dos agentes norte-americanos é o fato de o Espírito Santo ser um estado portuário, potencial porta de entrada ou de saída de narcóticos para o exterior. Agência Folha Pris. Vamos ler aqui. A apreensão do Espírito Santo de 31 frascos de fentanil, uma substância opioide utilizada legalmente como anestésico, mais considerada uma superdroga pelo Departamento de Narcóticos da polícia dos Estados Unidos, acendeu o alerta de autoridades norte-americanas. Foi a primeira apreensão do medicamento que é de uso restrito no Brasil. O caso foi registrado pela Polícia Civil, quer dizer. O caso foi registrado pela Polícia Civil no dia 10 de fevereiro em Cariacica. O efeito poderoso do entorpecente é o alto risco de morte de seus usuários, é o fato de seu consumo potencializar outras drogas, preocupam autoridades norte-americanas. Em relação à apreensão feita em uma residência em Cariacica, a Polícia Civil acredita que a substância seria usada para intensificar o efeito de substância como êxtase e a cocaína. No mesmo local em que foram encontradas 31 ampolas de anestésico, cujo nome técnico é citrato de fentanila, os policiais também apreenderam 136 quilos de maconha, 2.500 pinos de cocaína cheios, 13 quilos de pastas de cocaína e milhares de pinos vazios. Conforme a Polícia Civil, a residência não pertencia a um traficante, mas a um fornecedor de drogas conhecido no estado, famosinho no estado, ninguém sabia de nada. Um conhecido no estado, famosinho no estado, sem ligação com facções, cujo nome é preservado para não atrapalhar as investigações. A presença do fentanil no Espírito Santo fez com que deslocasse dois agentes para averiguar o caso com as autoridades locais. Segundo o delegado do DENARC, Departamento Especializado de Narcotráfico do Espírito Santo, Tarcísio Ottoni, foi em razão de um curso ministrado pelos órgãos norte-americanos em El Salvador, em El Salvador, em 2022, que os agentes capixabas souberam identificar a substância. Uma das preocupações dos agentes norte-americanos é o fato de o Espírito Santo ser um estado portuário, potencial porta de entrada ou de saída de narcótico para o exterior. Quer dizer, nós somos uma cidade portuária, o Espírito Santo é uma cidade portuária, a cidade de Vitória ela é portuária, e nós não temos turismo portuário. Nós não temos embarcações chegando aqui de turismo, cruzeiros, não tem nada disso. A única coisa que entra por aqui é a droga, né? Nós poderíamos investir em turismo.
nesses cruzeiros, nesses barcos gigantescos, fazer cruzeiros, indo até Guarapari, indo até Anchieta, ou frequentando, andando pelas, indo até Itaúnas, parava em Jacaraípe, parava em Nova Almeida, parava em São Mateus, depois ia parando, conhecendo o norte do Espírito Santo, investir nesse turismo, mas não. É uma coisa horrorosa, né? Vamos ver aqui como que os caras... Pessoal, eu sou o delegado Assis, chefe de nave, doutora Larissa. Uai, cadê, gente? Pessoal, eu sou o delegado Assis, chefe de nave, doutora Larissa. Ai, cadê? Em vez de botar a voz dos. Botar a foto, fazer a imagem dos dois falando, não. Ai, ai. Então foi isso, eles aprenderam, conforme dados de divulgação pelo DA, em 2022 foram registrados 107.375 mortes por overdose. Olha só. Isso é interessante. Vamos fazer aqui. Após a apreensão, a Sociedade de Anestesiologia do Espírito Santo informou que estuda as formas de reforçar o controle sobre a substância com o monitoramento via satélite dos lotes do anestésico e a devolução obrigatória das ampolas após o uso por profissionais da saúde. Desde o final da década passada, o fentanil passou a ser a droga que mais preocupa as autoridades americanas, conforme o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A agência que compila dados da saúde pública nos Estados Unidos desde 2019, ela se tornou a principal causa de morte entre pessoas de 18 e 45 anos no país, superando Covid, câncer, suicídio e acidentes de carro. Conforme dados divulgados pelo DEA, em 2022 foram registrados 107.375 mil mortes por overdose nos Estados Unidos. Dessas 67% envolveram o fentanil, geralmente misturado a drogas ilícitas, o que dificulta que os usuários saibam o perigo do que estão consumindo. Ainda segundo o DEA, apenas 2 miligramas de fentanil podem se tornar uma dose letal. A droga pode também ser encontrada em pó. O DEA divulgou ter apreendido 4.500 quilos de fentanil em pó ao longo de 2022, além de 50,6 milhões de comprimidos falsos que ocultavam a versão em pó de substância de sua receita. Trata-se de uma qualidade de droga suficiente para matar toda a população do país de overdose. Cruzes! Mais de 50 vezes. Vamos ouvir isso também, né? A apreensão no Espírito Santo de 31 frascos de fentanil, uma substância opioide utilizada legalmente como anestésico, mas considerado uma superdroga pelo Departamento de Narcóticos da Polícia dos Estados Unidos, acendeu o alerta de autoridades estadunidenses. Foi a primeira apreensão do medicamento que é de uso restrito no Brasil. O caso foi registrado pela Polícia Civil no dia 10 de fevereiro Vou deixar vocês em Cariacica, ouvindo. na Grande Vitória. O efeito poderoso do entorpecente, o alto risco de morte de seus usuários e o fato do seu consumo potencializar outras drogas preocupam as autoridades norte-americanas. Em relação à apreensão feita em uma residência de Cariacica, divulgada com exclusividade pelo jornalista Mário Bonella da TV Gazeta e G1, a Polícia Civil acredita que a substância seria usada para intensificar o efeito de substâncias como o êxtase e a cocaína. No mesmo local em que foram encontradas 31 ampolas do anestésico, cujo nome técnico é citrato de fentanila, os policiais também apreenderam 136 quilos de maconha, 2.500 pinos de cocaína cheios, 13 quilos de pasta de cocaína e milhares de pinos vazios. Conforme informações da Polícia Civil, a residência não pertencia a um traficante, mas a um fornecedor de drogas conhecido no estado, sem ligação com facções, cujo nome é preservado para não atrapalhar as investigações. É mole. A presença do fentanil no Espírito Santo fez com que a Polícia dos Estados Unidos deslocasse 2 agentes para averiguar o caso com as autoridades locais.
Segundo o delegado do Departamento Especializado de Narcóticos do Espírito Santo, Tarcísio Ottoni, foi em razão de um curso ministrado pelo órgão norte-americano em El Salvador no ano passado que os agentes capixabas souberam identificar essa substância. Uma das preocupações dos agentes estadunidenses é o fato do Espírito Santo ser um estado portuário, potencial porta de entrada ou de saída de narcóticos para o exterior. A Polícia Civil identificou que as ampolas apreendidas em Cariacica, no Espírito Santo, tinham como origem uma indústria farmacêutica de Minas Gerais. A investigação ainda não sabe afirmar se houve descaminho ou se a substância foi revendida ilegalmente por alguém de dentro de uma instituição de saúde. Após a apreensão, a Sociedade de Anestesiologia do Espírito Santo informou que estuda formas de reforçar o controle sobre a substância, como o monitoramento via satélite dos lotes do anestésico e a devolução obrigatória das ampolas vazias após o uso por profissionais de saúde. Desde o final da década passada, o fentanil passou a ser a droga que mais preocupa as autoridades dos Estados Unidos. Conforme o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, agência que compila todos os dados da saúde pública dos Estados Unidos, desde 2019, ela se tornou a principal causa de mortes entre pessoas de 18 a 45 anos no país, superando Covid, câncer, suicídios e acidentes de carro. Reportagem, Patrícia Valim. A apreensão no... É isso. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Precisamos ficar atento aí. Você que tem filho jovem, né? Essa droga pode matar. As pessoas precisam ter consciência desse problema social e ele pode matar, sim. Essa droga mata. Essa droga é muito potente. Ela mata, vicia rapidamente. Cuidado, não morra tão jovem. Meu nome é Giovanni Braga.